Ah, tá fraco demais. Bom dia! Vamos ficar de pé para mais uma manhã na presença do Senhor, porque a ardente expectativa da criação, da revelação dos filhos de Deus. Então que essa manhã seja uma manhã ainda mais profunda na presença do Senhor. Amém? Vocês estão cansados? Claro que não, jovens. Cansado o quê? Segundo dia. Gostaram do café? Gostaram? Ah, sim, café é bom, né? Estejam na expectativa daquilo que Deus vai fazer ao meu coração e ao seu coração nessa manhã. Eu sempre falo lá na igreja, sempre que eu vou para o culto, eu vou na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Eu preciso ir na expectativa de que alguma coisa vai acontecer, de que Deus vai fazer alguma coisa. E para esse retiro não foi diferente, para esse live não foi diferente. Nós viemos aqui com nossos corações cheios de expectativas, e eu tenho certeza que Deus vai olhar para nós e vai derramar do seu Espírito, e vai abençoar a nossa vida e vai abençoar a nossa casa. Nós sairemos daqui jovens, diferenciados para a glória do nome do Senhor, amém? Amém. Tem alguém com expectativa de que Deus vai fazer algo maravilhoso nessa manhã? Se tem alguém, dá um glória a Deus, um uhul, faz alguma coisa aí. É isso, amém. Nós vamos começar, nós vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é em nome dele que estamos aqui essa manhã, amém? Você pode abaixar sua cabeça, falar com o Senhor e entregar tudo o que você tem. Entregue o que você tem de melhor nessa manhã para o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Ó Deus, porque estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Ó Deus, na ardente expectativa de que o Senhor vai fazer algo em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor já falou conosco nessa manhã, mas cremos que o Senhor ainda vai falar, ó Deus, profundamente aos nossos corações. Ó Deus, use, Pai, o ministério de louvor para falar conosco, e receba a adoração que vamos entoar a Ti. Usa a ministração da palavra que será falada nessa manhã, usa tremendamente, e que o Teu nome mais uma vez seja glorificado. Ao Senhor seja a glória, a honra, o poder, o domínio para todo sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o nome daquele que vive, aplauda o nome de Jesus, aleluia. Exalte ao Senhor, aleluia. Cante junto. Quem ciúmes de mim? O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
somos sua herança, com toda a sua força, vamos! Somos sua herança e Ele é o nosso cante alto! Seu olhar de graça nos atrai a redenção, se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo Apaixonado, meu coração dispara. Não tenho mais tempo, não tenho tempo pra perder. sentimentos quando eu penso. Joga a mão pra cima e cante alto. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Vamos declarar isso pro Senhor, vamos cantar. Te amo, Cristo, te amo, Cristo, Cristo, eu te amo. Mais uma vez, te amo. Declare o seu amor por Ele. Declare o seu amor por Ele nessa manhã. Declare, declare. Eu queria que você virasse para a pessoa do seu lado e cantasse: te ama, Ele te ama, Ele te ama. Toda condenação seja lançada por terra agora. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, te ama. Oh, aleluia. Ele te ama. Aleluia, 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 aleluia. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Eu queria que você olhasse para cada um ali do seu lado agora e orasse pela pessoa que está do seu lado agora, nesse momento. Vamos, pode fazer trio. Esse é um momento muito importante. Nós estamos orando uns pelos outros aqui e declarando que nosso Senhor ama cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que desceu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele se entregou em meu lugar, Ele se entregou, seu amor, aleluia. Ele se entregou em meu lugar. Um inocente morreu em meu lugar. Um inocente morreu em meu lugar. Ele está aqui. O Criador do universo está aqui. Jesus é maravilhoso, nosso amigo, nosso Pai, nosso querido Pai. Oh, entregamos esse culto nessa manhã em Tua presença, Jesus. Rasga os céus e desce nesse lugar. Rasga os céus e desce nesse lugar. Aleluia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, Jesus. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
exalta as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Seja bem-vindo, Ele te ama, te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Só as vozes, só as vozes. Te ama. Aleluia. Diga pro irmão que está do seu lado: você tem um chamado. Você tem um chamado. Diga pro irmão que está do seu lado, querido. Essa canção, ela fala que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que existe um Deus que cuida da sua vida, da sua casa, da sua família. E a palavra de Deus diz: não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, a fim de saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor está aqui, querido. Que nessa canção você venha refletir e adorar o Senhor, entendendo que você tem um chamado, entendendo que você tem, sabe, Ele tem te chamado para fazer a diferença no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja. E que essa canção venha falar no seu coração, que você venha fechar seus olhos e fazer essa oração. Aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Você pode declarar isso? A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me... Você crê nisso? Quando o vento sopra contra mim, os problemas... Mas o que? Me enviou. Declare: eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me provar. Você crê nisso? Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão, Ele não abre mão de ti, não, não.
tanto pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Tenho chamado. Você pode declarar isso? Jamais vou me calar, tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão. Te exaltamos, Senhor, se rendemos a Ti para ser usado. Aleluia. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Você crê nisso? Declare isso. Eu sei que Deus não abre mão de ti. Eu tenho chamado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quantos sentem a presença do Senhor nesse lugar? Espírito Santo de Deus, quando estamos na Sua presença, Pai, eu me emociono, eu me alegro, porque eu sei que na Tua presença há cura, há libertação. Espírito Santo de Deus, o Senhor vem curando, vem libertando, vem transformando. Eu acredito que o Senhor habita no meio dos louvores. Oh, aleluia. Eu acredito que onde tem espírito de morte, o Senhor vem e vem com vida e vida em abundância. Oh, todo espírito de morte, todo espírito contrário aqui seja lançado por terra agora, Jesus. Pois aqui habita o Espírito Santo. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem. Cante, igreja, cante. Chados e usar, se prostram-se. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Desde o início, santos e os anjos se prostram aos teus. Abre a tua boca em adoração, cante. Tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno.
tua glória. Aumenta o volume da sua voz, cante, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Levante sua voz, pois tudo vem e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Hey! Tu és digno de toda honra, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, levante suas mãos, te exaltamos. Só a igreja te exalta. Glorificamos o teu nome. Está sentado ao que vive, seja aleluia, seja e ao que está sentado e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a honra, e ao que está sentado sobre o trono, toda honra. Seja agora, seja honra e o poder, seja agora, pois nada vai roubar tua glória.
sei ao que está. Mais uma vez, Louvado seja Deus. Não senta ainda não que eu vou orar. Mas a presença de Deus, ela está nesse lugar. Desde o primeiro momento, desde quando nós acordamos, desde os primeiros confrontos que nós recebemos, o Senhor, Ele está presente aqui. Que o seu coração, ele possa estar aberto, que os teus ouvidos possam estar disponíveis para receber a porção do Senhor para a tua vida. Não pensa que quem tinha que estar ouvindo é uma pessoa que eventualmente não está do teu lado, ou que não veio ao live, ou que saiu na hora para ir no banheiro. Aqui, a mensagem que vai ser dada hoje é do Senhor para a sua vida. Então receba, peça para o Senhor ajustar os teus caminhos, ajustar as tuas veredas, mudar em você aquilo que precisa ser mudado, transformar em você aquilo que precisa ser transformado, fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido, fortalecer a tua identidade, fortalecer o poder dele na tua vida, te dar um direcionamento, fortalecer o teu chamado, falar no teu coração aquilo que ele deseja fazer através de você, ainda que você não se sinta capaz, porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. E eu queria orar por esse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Santo Espírito de Deus, Tu tem liberdade nesse lugar. Enche os nossos corações com a Tua presença. Enche os corações de cada jovem que está aqui, porque são homens e mulheres levantados por Ti, chamados por Ti para esse tempo. E essa grande revolução é para esse tempo, porque a Tua volta é próxima, Deus. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, possa nos dar ferramentas, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem nos comissionado a fazer. Enche-nos da Tua presença essa manhã, que sejamos canais Teus. Pai, em nome de Jesus, que da minha boca não saia nada que não veio diretamente do Teu trono. Tem misericórdia de mim. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, acho que grande parte de vocês aqui já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou a Vivian. Obrigada. Obrigada pelos encorajadores. Seja um encorajador, inclusive. Mas sou Vivian, sou casada com o Rafa, com o Baduel. Sou a mãe da Melina e do Gabriel. Perfeitos, maravilhosos, zero defeitos. Hoje sou líder de jovens na Maranata do Recreio. Já fui também líder de jovens na Maranata da Tijuca por 3 anos.
e também faço parte da coordenação da Rede Follow Jesus, que é esse grande movimento de jovens e adolescentes da nossa igreja. E até quando eu falo dos meus filhos, né, sobre... Isso é algo que sempre quando eu tenho oportunidade eu compartilho, porque Deus me deu os filhos maravilhosos. E a maternidade foi algo transformador na minha vida. Eu já compartilhei isso algumas vezes, mas a maternidade, ela mudou o meu relacionamento com Deus. Porque teve um período assim da minha vida que eu era um pouco cética quanto à salvação, porque eu achava que ninguém era digno de ser salvo. Tinham algumas pessoas que eu falava, essa daqui sim, né, com o meu julgamento, a louca. Mas eu falava, esse talvez, mas eu tinha muita dificuldade, porque eu pensava assim, gente, Deus é Deus. Imagina Ele olhando para a gente, com todas as nossas falhas, Ele é Deus, alguém é digno de ser salvo. E aí, os meus filhos chegaram e me apresentaram uma graça imerecida, um favor imerecido. E se o que eu sinto por eles independe de quem eles são ou o que eles fazem, imagino que o próprio Deus sente por nós. Então, se você tem dificuldade de entender sobre a graça e o amor de Deus, talvez você não vai entender mesmo, porque nenhum tipo de relacionamento humano, nem mesmo de mãe e filho, é capaz de explicar sobre a grandiosidade da nossa filiação em Deus e da graça que Ele derrama sobre a nossa vida, a misericórdia que Ele coloca sobre a nossa vida. Só que ser filho de Deus é algo maravilhoso. E a palavra que nós estamos trabalhando aqui nesse retiro, ela fala assim, ó, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então não é que a criação, que a humanidade esteja esperando a resposta humana de homens e mulheres comuns agindo por si mesmos, de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas próprias certezas, de acordo com aquilo que eles mesmos consideram certo ou errado. Mas a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos. Ela aguarda a manifestação de Deus através da sua vida. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Nós estamos falando sobre uma grande revolução. E eu acredito que a gente vai viver um tempo de grande revolução. Um tempo de posicionamento, um tempo de levantar da nossa juventude. Eu acho que a gente já tem sido trabalhado, moldado, sabe? O nosso vaso tem sido quebrado já há algum tempo. E o Senhor, Ele está nos preparando para um novo momento. E eu creio que esse tema de a grande revolução, ela... é como se fosse esse despertar, sabe? De que nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem urgência e que existe uma criação que tem expectativa a respeito da manifestação daqueles que são filhos. Então essa grande revolução, ela precisa começar a acontecer. Em alguns já está acontecendo. Mas para que a gente veja uma grande revolução acontecer externamente, a gente precisa primeiro viver uma revolução na nossa mente e no nosso coração. Isso significa mudar em nós coisas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para as nossas vidas. Mudar no nosso caminhar comportamentos que não estão alinhados com aquilo que o Senhor nos ensina como valores. Mudar na nossa forma de falar, o modo de às vezes se comunicar, onde o Senhor, Ele não é exaltado, onde o amor de Deus não é visto. Então a grande revolução, ela precisa começar primeiro dentro de nós. E quando eu fui preparando essa mensagem, o Senhor, Ele foi me confrontando, sabe? E eu digo que toda mensagem dada é uma mensagem recebida. Então que você receba isso de coração aberto, porque tudo que está sendo ministrado aqui foi algo que o Senhor ministrou também no nosso coração. A mensagem, ela é para todas, não é que um esteja melhor, o outro esteja pior, ou que um esteja mais certo, ou que um seja o santo, ou que um está mais próximo de Deus. Mas é sobre a revolução que Ele quer gerar em todos nós, porque nós precisamos seguir sendo aperfeiçoados em Cristo. Então, como a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, eu queria falar com vocês sobre algumas características que nós, como filhos de Deus, precisamos desenvolver e ter na nossa vida,
para que a gente possa estar alinhado com o chamado do Pai, com a filiação de Deus sobre nós. E a primeira dela é a mais importante. A primeira dela é ter fé em Cristo Jesus. O pastor Emanuel até falou sobre esse versículo ontem. Lá em João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. E aí eu digo que essa é a mais importante, porque essa não é só uma característica, a fé em Cristo não é só uma característica daqueles que são filhos de Deus, mas é também o pressuposto para que a gente se torne filho de Deus. Então, se nós desejamos ser a resposta que a criação está esperando, e nós entendemos que para isso precisamos ser filhos de Deus, primeira coisa que você tem que fazer: fortaleça a tua fé. Creia em Cristo com todo o teu coração. É isso que te torna filho. E é isso que marca a sua vida enquanto filho. E tem algo muito especial nesse versículo, que às vezes a gente deixa passar. Ele diz assim, ó: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O nosso Pai, Ele é muito maravilhoso. Nosso Deus, Ele é muito maravilhoso. Porque Ele é um Deus que busca proximidade com os seus. Diferente de muitos que nós conhecemos de outras religiões, é um Deus que deseja se relacionar com a sua criação. E aí a gente conhece o nosso Deus como Pai, o nosso Deus como amigo, o nosso Deus como conselheiro. E às vezes a gente não valoriza essa proximidade como deveríamos valorizar. A gente entende essa proximidade com Deus e torna o nosso relacionamento com Ele como algo comum. Mas eu queria te dizer uma coisa: deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Existe poder na filiação de Deus. Existe poder em ser filho de Deus. Porque Deus, Ele é um homem grandioso. Deus é Deus. Ele é o começo e o fim. Ele pode todas as coisas. Ele está em todos os lugares. O governo está em suas mãos. Então não diminua a tua filiação. Não diminua quem você é em Deus. Isso é poderoso. E é interessante que, depois que a gente medita nisso, que, nossa, quão grandioso é ser filho de Deus, a gente entende até melhor a parábola do filho pródigo. Tu fica assim, gente, e tem gente que abandona a casa do pai para viver com os porcos. O pai que tinha tudo. E ele abandonou, deixou tudo e aceitou comer com os porcos. Ai, Jesus, faz voltar para a tua casa aqueles que estão desviados, os que estão longe. Só que deixa eu te dizer, às vezes tem gente que está aqui, que está aceitando passear em chiqueiro. Às vezes tem gente aqui, que está aceitando se relacionar com porcos. Às vezes tem gente aqui, que está aceitando se alimentar do que é lixo. Deixa eu te falar, fortaleça a tua fé, para que, entendendo a tua filiação em Cristo, em Deus, você não se reduza a se alimentar com porcos, a caminhar com porcos, a frequentar chiqueiros. Esse não é o teu lugar, é poder de Deus. Jesus, ele fala assim, olha, vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. A tua filiação em Deus e o Espírito Santo na sua vida é poder de Deus. Fortaleça a tua fé para que isso nunca seja esquecido. E como que a gente fortalece a nossa fé? Palavra, leitura bíblica. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir a tua Bíblia, conhecer a palavra. Eu digo que a maternidade me mudou de muitas maneiras, porque eu sou convertida desde cedo, eu me batizei com 12 anos. Eu nasci num lar cristão, mas a primeira vez que eu li minha Bíblia do início ao fim foi depois que eu me tornei mãe. E não é que eu não tivesse o costume de ler a Bíblia, eu só nunca me importei de realmente conhecer todas as partes dela. Só que quando eu tive filhos, eu falei assim, meu Deus, imagina eles me perguntando alguma coisa que eu não sei. E a gente ouviu sobre o amor hoje, isso eu não preciso ser só para os meus filhos. Imagina alguém te perguntando algo da palavra que você não sabe. Eventualmente vai acontecer, gente, porque a palavra ela tem muitos desdobramentos. Isso não deve nos parar, esse medo não deve nos paralisar. Mas conheça a palavra de Deus.
Não se alimente só do que você ouve nos púlpitos, não se alimente só do que você ouve nos PGs. Não abra sua Bíblia só quando você está num encontro com outros irmãos. Mas que você tenha sede de mergulhar na palavra e aprender da palavra, porque é isso que fortalece a tua fé. Para preparar esse esboço aqui, eu precisei estudar a palavra. Eu precisei meditar na palavra. E o que eu sou capaz de entregar a vocês aqui em 30, 40 minutos é uma porção muito pequena. Então, não se limite a receber pequenas porções daquilo que o Senhor tem derramado. Vá direto na fonte, que o Senhor vai querer ministrar sobre a sua vida. Leia a palavra, leia a Bíblia. Segunda forma de fortalecer a sua fé é viver experiências com Deus. Quem caminha comigo e com o Rafa sabe que a gente sempre fala sobre isso. Busque viver experiências com Deus. No teu particular, no teu quarto com a porta fechada. Sabe? Permita quebrantar o teu coração na presença do Senhor. Permita que o Senhor fale contigo. Porque quando a dúvida vier, quando os questionamentos vierem, meu amigo, contra a tua experiência, quem pode dizer alguma coisa? Se o Espírito Santo falou direto com você, quem pode questionar isso? Então busque experiências com Deus, porque muitas vezes essas experiências vão te fortalecer. E ter experiências com Deus não significa apenas um grande mover, um grande quebrantamento. Às vezes a experiência de Deus na sua vida é você ver uma vida para quem você transbordou do Espírito Santo e que foi alcançada através do teu falar, sendo completamente transformada. E aí você vai, num dia de dúvida, talvez de questionamento, você vai pensar assim, cara, mas olha o que Deus fez. Olha o poder de Deus. Olha o que Deus faz. Isso eu vivi. Não me falaram, não me contaram. Eu experimentei. Então busque experiências com Deus. Seja cheio do Espírito Santo. A fé é uma virtude do fruto do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo para que a sua fé seja fortalecida. Não sei se vocês lembram da história de Pedro. Mas Pedro teve uma vez que ele foi andar sobre as águas. Ele viu Jesus, ele foi até Jesus. Ele deu alguns passos, afundou. E Jesus segurou ele e falou assim, homem de pequena fé. Passa um tempo, muitas coisas acontecem. O derramado Espírito Santo também acontece. Pedro, ele é cheio do Espírito Santo. E aí Pedro está indo para o templo e ele cura um homem através do poder do nome de Jesus. E as pessoas começam a ir atrás de Pedro. Pedro e João. E eles falam assim, cara, não fomos nós. Foi a fé em Cristo. A fé curou esse homem. Então a maneira que ele se comportava, antes de ter fé no seu coração, antes de ser cheio do Espírito Santo, era uma. Depois que o Espírito Santo veio sobre ele, também de vários processos que Pedro passou, o comportamento dele foi outro. Seja cheio do Espírito Santo para que a sua fé seja fortalecida. Outra característica daqueles que são filhos de Deus, eles amam ao próximo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. 1 João 4,7. A gente falou bastante sobre amor hoje. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus, ele se importava com pessoas. Não dá para nós dizermos que somos filhos de Deus se nós não temos a capacidade de amar. E aí talvez você fique assim, eu tenho. Eu amo o meu próximo que está aqui do lado. O meu próximo da minha igreja. O meu próximo, meu pai, o meu próximo, minha mãe, o meu próximo, meus filhos, o meu próximo, meus amigos. E aí Jesus, ele fala assim, olha, se você amar quem te ama, que bem que tu está fazendo? Até os pagãos fazem isso. Se você cumprimentar quem te cumprimenta, que bem você está fazendo? Até os fariseus fazem isso. O chamado do Senhor para as nossas vidas não é amar quem é confortável amar. O chamado do Senhor para as nossas vidas é amar a todos. E isso não vai ser fácil, porque eventualmente você vai lidar com pessoas que te feriram. Feriram a tua alma, feriram o teu coração. E o chamado do Senhor para você nessa manhã é essa pessoa que você tem que amar. Quebre esse coração, porque você também carece da misericórdia de Deus. Quebre esse coração, porque eu também te perdoei um dia. E continuo te perdoando todos os dias. O chamado do Senhor para as nossas vidas é amar ao próximo, independente de quem seja.
E por mais difícil que seja, e eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Existem dores que só você e o Senhor conhecem, mas o Senhor, Ele capacita. Você quer uma dica para você aprender a amar pessoas? Se interesse por elas. Se interesse pelas histórias. Se interesse pelas vidas. Ouça mais, fale menos. Sempre que você tiver a oportunidade de ouvir a história de alguém, ouça. Porque isso ensina muito e fala muito a respeito do comportamento daquela pessoa. Se chegar alguém aqui, sendo extremamente grosseiro com todo mundo, xingando as pessoas, ofendendo, você vai entender isso de uma forma. Mas se você sabe que essa pessoa que chegou aqui estressada, ofendendo todo mundo, viveu um grande luto na última semana, está passando por um processo doloroso, não está conseguindo se recompor, você vai ser mais tolerante. Conhecer histórias nos torna mais tolerantes e nos faz amar mais, nos dá maior capacidade de amar. Quer uma história? Imagina você foi convidado para a casa de uma pessoa. Oi, Jesus. E você foi lá, desmarcou os compromissos que você tinha. Chegou lá, vocês tomaram café e passaram aquele momento e sentaram. E aí, de certa forma, uma conversa começa a acontecer. E quando você começa a falar, uma das pessoas da casa se levanta, vira as costas e vai para o quarto. Tu pensaria que esse é um comportamento educado para um anfitrião? Porque esse foi o comportamento que eu vi acontecer comigo. Uma vez eu fui numa casa, a gente tomou café, e quando a gente estava no momento de conversa, eu comecei a falar, uma pessoa se levantou e saiu e foi para o quarto. Só que se eu te disser agora que esse lugar era lá o Coletando Vidas, e se eu te disser que a pessoa que levantou era uma mulher que estava em crise de abstinência pelo uso da droga por 3 dias, e se eu te disser que ela foi para o quarto porque ela precisava lutar contra ela mesma, contra a crise de abstinência que ela estava tendo, você vai achar a atitude dela mal educada? Porque conhecer histórias muda a nossa percepção a respeito das situações. Então, aprenda a se interessar pela história das pessoas. Esses dias também a gente estava num PG e a gente estava vivendo um momento muito especial de louvor e de adoração. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. E a gente estava num momento muito especial de louvor e de adoração. E durante um momento de louvor, uma jovem parou e falou assim: eu queria dar meu testemunho. Eu queria dar meu testemunho porque esse louvor, ele fala muito comigo. Esse louvor, ele é de um momento que o Senhor, ele fez algo novo na minha vida. Esse louvor, ele foi de um período que eu estava vivendo algo muito difícil e o Senhor transformou a minha história. O Senhor me curou. E enquanto ela falava, eu me emocionava com o que ela estava falando. Porque eu já tinha tido a oportunidade de sentar com ela em outro momento e conhecer mais um pedaço da história dela. Quando você conhece histórias de pessoas, se interessa por histórias de pessoas e você vê o agir de Deus na vida de pessoas, a sua vida é abençoada. Tem amor no seu coração. Outra característica daqueles que são filhos de Deus, eles buscam a paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Seja um pacificador. Seja alguém que leva a paz para os lugares que você está. Eu não estou falando de temperamento não, tá, gente? Eu sei que tem gente que é mais... Sou casada com um. Estou falando sobre não gerar contenda, não gerar confusão, principalmente dentro do nosso contexto. Às vezes a gente não está avançando porque a gente está clamando ao Senhor para resolver problemas dentro. E aí a gente não tem tempo para pedir ao Senhor para nos usar nos problemas que estão acontecendo lá fora. Em nome de Jesus, entenda a tua responsabilidade, o teu papel de pacificador. Não seja alguém que leva contenda, nem nas pequenas esferas, nem nas grandes. Nem nos pequenos comentários, nem nos grandes. Em todas as áreas da tua vida, seja na tua casa, na tua igreja, no teu condomínio, na tua vizinhança, no teu trabalho, onde quer que você for. No teu posicionamento, seja um pacificador.
às vezes, pequenos comentários, eles geram grandes desentendimentos, grandes intrigas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Vivian, tu não sabe. Fulano falou que Mariazinha falou isso de mim. Passou. Outro dia. Vivian, tu não sabe. Fulano falou que quando eu falei tal coisa, Mariazinha agiu de tal maneira. Aí outra vez, Vivian, tu não sabe. Fulano falou que quando eu falei isso, Mariazinha falou no grupo isso. Aí eu falei assim, posso te falar uma coisa? Para de ouvir fulano. Para de ouvir fulano. Porque fulano está contaminando o teu coração. E isso é irrelevante. Então, parem de ouvir fulanos. Parem também de ser fulanos. Pessoas que levam pequenos comentários. Ai, porque fulana falou que você não se vestiu bem. Cara, se alguém falou de alguém que você gosta, que essa pessoa não se vestiu bem, guarda esse comentário para você. Não precisa levar para a pessoa, para que ela se magoe. Sabe, corta você ali, dá um corte, não precisa levar adiante. A menos que seja algo que envolva caráter, que envolva uma decisão, que seja mais profundo, algo que realmente precisa ser solucionado, e aí você orienta para que as duas pessoas possam se resolver. Mas se não for isso, se for pequenos comentários, guarda para você e morre ali. Não dá continuidade, não. Nós precisamos avançar enquanto juventude. Nós não vamos avançar se dentro do nosso contexto pequenas brigas, pequenos desentendimentos nos atrapalharem. Se a gente precisar gastar a nossa energia para consertar aquilo que já devia estar consertado. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E enquanto isso tem filho que está tentando se resolver com seu irmão o tempo todo. Para de tentar de entrar toda hora em pequenos conflitos. Seja uma pessoa madura. Não seja um fofoqueiro. Aliás, para os fofoqueiros, há lugar na mesa. Leia a Bíblia, tem muita fofoca lá. Fofocas pesadíssimas, gente, pesadíssimas. É um que matou o outro para ficar com a mulher. É um que ficou com a mulher do pai. E aí, olha que maravilhoso, porque tu pode ver, ler a fofoca e espalhar. Bênção. Essa fofoca tu tá liberado. Outra característica daqueles que são filhos de Deus. Agora eu vou pegar leve, porque eu já peguei muito pesado. Não vivem na prática do pecado. Tá de boa essa? Primeira João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que é filho de Deus não permanece na prática do pecado. E não é que ele não vai permanecer na prática do pecado porque ele está seguindo o manual de instruções, porque ele está seguindo o que a palavra está falando, porque ele está obedecendo, e por quê. Não, aquele que é filho de Deus, ele não peca também por esses motivos, mas principalmente porque ele entende que o pecado gera afastamento e um filho não quer ficar longe do seu pai. Não viver na prática do pecado. Nós somos convidados ao arrependimento todos os dias. Um filho de Deus não compactua com o pecado. Um filho de Deus não acha engraçado o pecado. Um filho de Deus não se diverte com o pecado. Um filho de Deus não estimula um irmão em Cristo a viver na prática do pecado. Um filho de Deus, ele se preocupa em fazer aquilo que agrada ao Pai. E viver na prática do pecado não agrada. O Senhor nos chama para sermos pessoas segundo o teu coração. E deixa eu te falar uma coisa. Não viver na prática do pecado é uma libertação para a sua própria vida. Porque se você está vivendo na prática do pecado, meu querido, você está destruindo a si mesmo. E isso é amor de Deus para a sua vida.
te orientar para que você não viva na prática do pecado, é cuidado de Deus sobre a sua vida. Nós, como juventude, precisamos viver uma vida de santificação, de busca, de arrependimento, para que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre nós. Nós, como juventude, precisamos entender que Jesus, Ele quer verdadeiros discípulos. Jesus, determinada vez, Ele estava diante de uma multidão, e Ele fala assim, aquele que não me ama mais do que o seu pai e a sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não me ama mais do que a sua própria vida não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não nega a si mesmo e não carrega a sua cruz não é digno de ser meu discípulo. E aí tu fica assim, caraca, Jesus, ele estava diante de uma multidão. E aí a palavra que ele fala não é uma palavra meio que para abraçar, né, para trazer para perto. É uma palavra que, de certa forma, é uma seleção. Deixa eu te falar, Jesus, ele não está preocupado com seguidores. Isso daí, a gente que está. Jesus, ele está preocupado em fazer discípulos. E para isso você precisa estar disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a seguir Jesus. É mortificar a tua carne. É viver longe do pecado. Se existe algo que é difícil para você, cara, nem chega ali perto. Porque isso vai gerar afastamento. O Senhor, Ele deseja filhos maduros. Quando Ele está falando para essa multidão aqui, Ele está esperando discípulos maduros. Ele não quer aqueles que são levados como um vento. Ele sabia que tinham vários ali, que estavam ali pelo que Ele podia fazer. Ele falava palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Jesus curava e tinha gente que estava ali só buscando isso. Mas o que Jesus queria era pessoas verdadeiramente comprometidas. Sabe por quê? Porque Jesus entendia que a entrega dele estava próxima. Que ele ia ser levado junto ao Pai. E eu posso te dizer alguma coisa agora? A volta de Jesus está próxima. Seja o discípulo de Jesus, alguém com quem ele possa contar. Não seja só mais uma pessoa ocupando um espaço na tua igreja, mas seja alguém verdadeiramente comprometido, que não vive na prática do pecado, mas que entende que precisa mortificar a carne, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus, ser filho de Deus, amá-lo mais do que a sua própria vida. Não viva na prática do pecado. E por fim, aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gente, às vezes a gente está até muito bem intencionado nas nossas ações, naquilo que a gente quer que o Senhor faça através da nossa vida. Mas a pergunta é, foi o Senhor quem te guiou para fazer? Foi o que Deus te chamou para fazer? Foi o que o Espírito Santo te conduziu a fazer? Nós, como filhos, não agimos por nós mesmos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Há umas semanas nós estávamos num evangelismo lá na Praça Afonso Pena. E eu fui para o evangelismo, mas assim, eu não fui efetivamente participar do evangelismo. Eu fui dar uma força para a galera, levei as crianças, então eu tinha que ficar de olho nas crianças. E a galera estava fazendo o evangelismo na praça. E aí, de repente, a gente estava num banco, estava eu, Rafa, mais uma jovem, e chega um jovem para a gente com um jornalzinho, com um título assim, A Verdade. E quando ele chegou, eu pensei assim, ele vai tentar nos evangelizar. Para mim, era alguma outra igreja que também estava fazendo um movimento de evangelismo ali. E aí ele começou a falar, e eu percebi que ele não era cristão e nem que ele estava tentando nos evangelizar. Ele começou a falar assim, olha, eu estou aqui para divulgar essa causa, porque eu luto por esse grupo de pessoas, porque esse grupo de pessoas ele não é ouvido, ele não é visto. Então eu estou aqui para divulgar o trabalho que eu desenvolvo junto com um grupo que eu ando, e a gente faz esse trabalho, e eu estou aqui vendendo esse jornal para a gente arrecadar dinheiro e tudo mais, parará, pororó. E falou algumas coisas, foi falando, e aí estava Rafa, eu, essa jovem.
sabe quando você vê aqueles vídeos da savana africana, que você vê um javali e os leões assim? Quem vai dar o bote? E eu só ficava pensando assim, quem vai começar? Quem vai começar? E daqui a pouco o Rafa olha assim e fala assim, cara, o nome do teu jornal é A Verdade, né? Aí eu, eita, começou. Ele, qual é a verdade? Ele, a verdade é essa, que tem esse grupo de pessoas e isso e aquilo outro, e parará, pororó. E o Rafa, eu conheço uma verdade. E o Rafa começou a falar, e no meu coração, naquele momento, eu ficava assim, Deus, o que o Senhor quer falar? Espírito Santo, o que o Senhor quer falar para esse rapaz que está numa praça, num sábado de sol, lutando por um grupo de pessoas, que está carregando esse jornal para conseguir dinheiro, para ajudar na causa que ele acredita? O que o Senhor quer falar? Porque eu não fui atrás dele, ele veio atrás da gente. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração naquela manhã, eu falei para ele, eu olhei para ele e falei assim, conforme o Rafa falava, teve um momento que ele parou e falou assim, olha, eu estou vendo que vocês são pessoas de fé e eu respeito isso. Mas essa minha causa é isso. E eu olhei para ele e falei assim, posso te falar uma coisa? Talvez você não saiba, mas o amor que te move para lutar por essas pessoas foi gerado pelo próprio Deus. Sabe por que eu disse isso? O pastor Emanuel adiantou ontem. Porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E o que ele estava fazendo era um trabalho muito bonito. Apesar dele estar apresentando também alguns contextos que não faziam parte daquilo que a gente acredita. Mas era o amor do próprio Deus fazendo ele se mover. E aí ele veio para falar com a gente, eu peço a direção para o Espírito Santo. O que aconteceu depois? Gente, não sei. Eu não sei nem se eu vou ver esse rapaz mais alguma vez na minha vida. Então a única oportunidade que eu tive de falar com ele, eu não tinha que falar o que eu queria, eu tinha que falar o que o Espírito Santo me orientou a falar. Seja guiado pelo Espírito Santo. Se você é ministro de louvor, na hora de escolher os louvores, não é a música que fica bem na tua voz. É a música que Deus te manda cantar. A música que Deus quer ouvir da sua igreja. Peça orientação do Espírito Santo de Deus. E Ele é misericordioso. Talvez Ele escolha músicas que fiquem bem na tua voz. Se você foi chamado para pregar, não é para pregar o que você se sente confortável. É para você pedir orientação ao Espírito Santo. O que você deseja que eu fale? Se você é chamado para evangelizar... Gente, olha só, tudo isso já é maravilhoso. Vocês pararam para pensar? O cara é ministro de louvor, o cara prega, o cara é evangelista. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus. Mas continue sendo guiado pelo Espírito Santo. Não escolha o lugar que é mais acessível, mais fácil. Fala assim, Deus, onde o Senhor quer que os teus filhos estejam? Onde a tua presença precisa ser estabelecida? Onde o Senhor deseja nos levar, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós conhecemos aquilo que nós podemos ver, mas o Senhor sabe muito além. O Senhor vê onde o nosso olhar não enxerga. O Senhor sabe quem vai estar em algum ambiente quando nós nem sabemos. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Se você é chamado para recepção, deixa eu te falar, o teu papel não é entregar a bala e segurar uma placa. Isso é uma bênção, eu amo as balinhas. Mas fique atento, peça a direção do Espírito Santo para que quando entrar alguém que está sedento, talvez alguém que esteja desistindo da própria vida, para que não passe batido. Seja guiado pelo Espírito para liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Aqueles que são filhos de Deus, eles têm fé em Cristo Jesus. Eles amam ao próximo, eles buscam a paz, eles não vivem na prática do pecado, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E eu poderia continuar falando muitas coisas, mas essas foram as coisas que o Senhor colocou no meu coração. E você pode ficar de pé nesse momento. Eu vou fazer uma oração nesse momento. E a oração vai ser para todos nós. Quando eu fui chamada para falar essa palavra, quero louvar a Deus pelo pastor Emanuel e pela Adriana, que tem impulsionado esse grupo de jovens, tem impulsionado minha vida.
Mas eu senti muito temor, porque eu sabia tudo que estava sendo preparado para esse retiro. E eu senti muito temor, porque eu sabia que esse momento é um tempo de confrontamento, gente. E eu posso te falar, eu tenho muita coisa em mim que precisa ser mudada. E em muitos momentos que eu preparava essa mensagem, pensamentos de que eu não era digna de falar essas coisas vinham na minha mente. Mas eu também tenho um coração que se arrepende, que deseja mudança, que deseja ser resposta ao Senhor para esse tempo, que deseja ser resposta para esse tempo. Não por mim, mas porque eu entendo o amor, eu acredito no amor daquele que me alcançou, que deu sentido para a minha vida, que já mudou a vida de tantas pessoas à minha volta. E nesse momento eu quero orar por você, para que você honre a sua filiação em Deus, para que você não negligencie o poder que existe no Espírito Santo atuando na sua vida, nem no fato de você ser filho de Deus, para que você entenda que isso é poderoso e que a criação aguarda com grande expectativa o teu levantar e o teu agir. E que se existem palavras que estão sendo liberadas contra a sua vida para te fazer parar, ou para dizer que você não é digno, deixa eu te falar, existe graça derramada. O sacrifício já foi feito. O Senhor, Ele está disponível para corações arrependidos, mas nós precisamos primeiro nos arrepender. Precisamos reconhecer o poder de Deus sobre nós. Santo Espírito de Deus, vem passear nesse lugar, tem liberdade nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, toma cada um desses jovens nas tuas mãos, Pai. Toma cada um desses corações nas tuas mãos. Santo Espírito de Deus, que nós possamos honrar a nossa filiação em Ti. Que nós possamos honrar o Teu chamamento para a nossa vida. Que nós possamos honrar aquilo que o Senhor tem nos comissionado a fazer. Pai, em nome de Jesus, que nenhum dos Teus projetos a respeito de nós fique para trás, mas que nós venhamos a viver integralmente aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não pelas nossas próprias forças, mas sendo guiados pelo Teu Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, levanta essa juventude como resposta para esse tempo, Pai. É isso que eu acredito, é nisso que eu tenho gastado a minha vida, Santo Espírito de Deus. O Senhor vai levantar uma juventude comprometida contigo. Santo Espírito de Deus vai capacitando cada um, vai dando direcionamento para cada um. Santo Espírito de Deus, que toda palavra de acusação caia por terra, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Nós nos levantamos como filhos Teus, como resposta para esse tempo, porque é nesse tempo que o Senhor vai fazer. Pai, não é que o avivamento vai começar, o avivamento já está começando. Existem brasas no altar, só está esperando o fogo ser derramado, e nós precisamos de santificação, de arrependimento, de posicionamento. Louvado seja o Teu nome, Deus. Esteja nos nossos corações e continua ministrando a cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.
achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus. Ó Espírito, cante. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, aleluia.
Eu ia dar os avisos, mas a gente não pode sair daqui sem fazer uma oração. Dentre muitas características de um filho, a Vivi falou o último ponto: não anda na prática do pecado. Tem filhos perdoados aqui, mas tem filhos que estão com o pecado não confessado. E para ser cheio precisa ser limpo. Para ser cheio precisa ser limpo. Não adianta, o caminho é esse. Não adianta querer cumprir chamado, fazer bonito, cumprir propósito, cantar legal, se o coração está podre pelo pecado, está sujo. Precisa ter arrependimento, consciência de pecado, precisa confessar. A palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, confessem os seus pecados, vocês vão ser perdoados. Nós vamos orar por isso agora, Vivi, sobe aqui. Nós vamos orar por isso de novo, agora, nesse momento. O Senhor não está aqui para acusar ninguém. Quem acusa é Satanás. Se tem culpa aí na tua mente por causa de pecado não confessado, não é o Espírito Santo. Aprende a identificar a voz do teu pastor. É o diabo quem acusa. O Senhor, Ele perdoa. Se você se arrepender, Ele vai perdoar. Seja o pecado mais leve ou o pecado mais pesado, não interessa. Um coração quebrantado, Ele não rejeita. O altar está aqui. Não vou ficar chamando, não. O altar está aqui para você se ajoelhar, abrir os teus lábios e confessar. Não se preocupa com quem está do teu lado, não. Essa pessoa já está, de repente, com a vida ganha. Você precisa se consertar. E é agora. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Quando você sair daqui, pode ser tarde. Quando você sair daqui, você não sabe o que vai acontecer. Essa pode ser a sua última oportunidade. Você precisa se arrepender. O pecado precisa ser confessado. O Senhor perdoa pecado confessado. O pecado escondido leva para a morte. Líderes, venham aqui, imponham as mãos. O Senhor quer perdoar pecados. O Senhor quer fazer nova história. O Senhor quer renovar o chamado, mas precisa se arrepender. O Senhor está falando contigo hoje. O Filho de Deus não anda na prática do pecado. Ele se arrepende e deixa. Ele se arrepende e deixa. Você está achando que não consegue. Você está achando que está muito preso. Você está achando que para você não tem jeito. Mas é quem decide isso, não é você. Quem decide é o teu pai. Você é filho. Quem decide é Ele. Se arrependa. Se arrepende e deixa. Você pode estar envolvido com pornografia, não consegue parar, mas o Senhor te dá uma mente nova hoje. Você não consegue parar de falar mentira, mas o Senhor está tocando nos teus lábios hoje. Ele está derramando poder sobre você. Abre os seus lábios. Essa oração é tua. Essa oração é tua. Nós somos intercessores, mas essa oração é tua. Santo Espírito de Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por cada jovem que está diante do altar, porque entendeu que precisa confessar diante de Ti e que está com o coração desejoso de ser liberto, Pai, da prática do pecado. Eu não oro só por esses que estão aqui, mas eu oro por todos que estão aqui nesse templo, porque todos nós precisamos ser remidos pelo Teu sangue. Pai, em nome de Jesus, liberta-nos de nós mesmos.
Liberta-nos da nossa própria vontade. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos a caminhar fazendo o que a carne deseja, mas que venhamos a caminhar fazendo o que o Espírito deseja. Fortalece o nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, que possamos compreender, Pai, que o abandono da prática de pecado é uma decisão madura, é uma decisão consciente, é uma decisão que requer iniciativa. Pai, em nome de Jesus, que possamos negar a nossa carne, Pai. Lava-nos dos nossos pecados, purifica o nosso coração. E tendo entregado os nossos pecados no teu altar, Pai, que nenhuma acusação venha na nossa mente para tentar nos parar. Pai, fortalece os teus filhos nessa manhã. Fortalece o espírito de cada um aqui nessa manhã. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo. Que sejamos cheios do teu poder, Deus. Pai, em nome de Jesus, que possamos fazer aquilo que nos aproxima de Ti e não o que nos afasta. Que nós sejamos fortalecidos nessa manhã, Pai. Recebe o nosso pedido de perdão e nos ajuda nessa caminhada, porque somos completamente dependentes de Ti. Seja com cada um desses jovens, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O Espírito Santo está aqui. A gente já vai terminar. Mas a gente vai orar por mais um motivo, pastor. Mais um motivo. Que o Senhor falou aqui com a irmã, eu creio que é verdade. Deus usou a Vivi. Deus falou através dela. Mas Satanás coloca mentiras. Ele lança mentiras. E a ansiedade e o medo nos atrapalham muitas vezes de ouvirmos a voz de Deus, de tomarmos posse dessa palavra. Eu sou filho, eu posso sim seguir, eu posso cumprir chamado, mas o coração está tão ansioso, a crise de ansiedade vem, o medo vem, e isso tudo atrapalha de você viver essa filiação. Nós vamos orar agora. Se é com você, vem aqui na frente correndo, nós vamos orar. Se isso tem te atrapalhado, a ansiedade tem atrapalhado você, o medo tem te atrapalhado, tem te aprisionado de viver essa realidade de filho de Deus, ajoelhe-se aqui na frente, nós vamos clamar por isso agora. Você vai ser livre, em nome de Jesus. Se faz uso de medicamento, depressão, vem pra cá, nós vamos clamar, porque o Senhor pode te curar agora. Em nome de Jesus, ajoelha aí, os líderes ficam preparados, declarem cura, profetizem cura, já podem começar. Em nome de Jesus, já podem começar a orar. Nada além do sangue de Jesus.
Podem orar, podem orar. Ponham as mãos. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada além, nada além de Jesus que nos faz brancos como a neve, aceitos como nada, nada de Jesus, eu sou livre e eu sou livre. Do Cordeiro, nada além, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além de Jesus. Até estremeceu, sepulcros se abriram. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Pode se levantar. Seja livre, pode ficar de pé. Jesus ressuscitou, Ele venceu, até estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Aleluia! Vivo, 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 Ele venceu pra sempre exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia, fique de pé. Você é livre em nome de Jesus. Viva como um filho livre em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mais 2 minutinhos e vamos terminar. Preste atenção aqui. Fica aqui, para aqui, gente, para aí mesmo. Senão a gente até voltar para o lugar demora mais. Alguns anúncios agora, tá? Se quiser depois continuar orando aqui na presença do Senhor, não tem problema não. Mas deixa eu só dar os avisos que o almoço vai ser liberado agora. O início do horário livre, às 13 horas, tá? Então, a partir das 13, o horário já está livre, já tem guardião na piscina, já pode se organizar. Teremos, como o Badu e a Vivian falaram ontem, teremos 3 espaços. O espaço lá em cima, como sempre acontece com o pastor David e a Corliss. Espaço aqui de sala de oração ali na capela, também horário livre. E o momento com os jovens, com os casados, noivos, namorados. Pastora Mônica e pastor Marcos estão aqui. Honre, vamos honrá-los porque eles vieram. Estão aqui preparando material legal para vocês. Estão de 15 às 16, né? Das 15 às 16. Fica lá, vamos participar desse momento com os pastores. Vai ser uma bênção lá no nosso espaço
de jogos perto do refeitório. Temos aqui... Vamos acalmar o coração. Temos aqui a cabine de fotos também, super maneira. Nós montamos, preparamos para vocês. Então, se tirarem foto, tirem foto. Marquem também os Jovens Maranata. Preparem-se para a festa de logo mais à noite, tá? Um look bem maneiro aí para a gente fazer bastante registros legais. Almoçou? Característica do Filho de Deus, Vivi? Vivi, sabe qual é o outro ponto que eu colocaria na tua pregação, irmã? Característica do Filho de Deus. Pontualidade também é. Mas a outra, lava a louça quando almoça e janta. Sabia disso? Sabia que Filho de Deus lava prato? Então lave seu prato, não deixa prato jogado aí na mesa. Pega a latinha, joga na lixeira. Filho de Deus também não joga lixo no chão. Tem lixeira espalhada pelo sítio, amém? Quer? E nem papel higiênico dentro do vaso, misericórdia, Senhor. Cuidado com os trajes da piscina. Nós estamos aqui dentro, né? Nosso traje de piscina também é convertido. Gente, segura aí, a gente não terminou. Filhos de Deus.